Pereira, estamos aqui no Teologia Cotidiana, iniciando nossos papos sobre temas variados, assuntos teológicos para o nosso cotidiano. Hoje a gente tem o privilégio de estar aqui com ele, o Rodrigo Pereira, e a gente vai estar falando sobre música, louvor e adoração. Chega mais com a gente! Rodrigo, para iniciar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência no ramo da música e também alinhado com a perspectiva teológica, porque nosso assunto é música, louvor e adoração. Então você fica à vontade para se apresentar para o nosso pessoal e falar um pouquinho da sua experiência. Obrigado. Pessoal, tudo bem? Eu quero primeiramente parabenizar o Igor pela iniciativa do canal. Eu acredito que a gente precisa, de canais de teologia que façam uma boa comunicação da teologia de forma prática. Eu acredito que o seu trabalho vai contribuir muito com o reino de Deus, abençoar vidas e começando por esse trabalho que toda a igreja tem, que é o trabalho de música, de ministração de música, portanto, algo muito prático. Então vamos conversar sobre o que a teologia pode nos ajudar na prática dessa atividade ministerial. Legal. Você me perguntou sobre experiência. Apesar de não ser velho, eu só tenho 33 anos, eu já tenho quase 20 anos de caminhada nessa brincadeira. Porque eu comecei com música bem novo, você sabe, e eu me batizei aos 12 anos de idade na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no Camorim, e eu tive a honra de ser pastoreado pelo pastor Dário. Então, o pastor Abraço, Dário, pastor Dário, nosso grande amigo, pastor Dário, meu mestre, foi a minha primeira e talvez até hoje uma das principais referências na ministração de música. Eu não fazia ideia do que era ministério de louvor, mas eu via ele ministrando louvor, conduzindo louvor, sempre com muita energia, muita espiritualidade. Então, assim, a primeira lembrança que eu tenho na minha mente é do pastor Dário como grande músico, como grande cantor, conduzindo esse ato na igreja. À medida que o tempo passou, eu fui me envolvendo mais com música, conhecendo pessoas, e eu penso que Deus me levou a conhecer alguns amigos da Congregacional Betesda, lá na Verome. Eu acho que foi a primeira congregação da igreja congregacional lá. Pastor Jean, Marcos, Kleber, Sandro. Então, assim, eu comecei a ser mais... aprender na prática o que é o Ministério de Louvor. Foi quando eu participei das primeiras reuniões, mesmo não sendo membro, eu estava ali sempre com eles, participei de ensaios, muito envolvido. E lá eu comecei a aprender sobre o que é a dinâmica de um Ministério de Louvor. Mais pra frente, a minha congregação no Camorim, Assembleia de Deus, a gente teve a experiência, a honra de ser a primeira Assembleia de Deus no município que fundou um Ministério de Louvor. Legal. Inclusive em 2020 a gente completa 18 anos. Nunca fui líder, mas sempre estive ali muito próximo dos líderes, compartilhando bastante, trabalhando muito. Mas a minha experiência como líder de Ministério de Louvor veio a ser na sede, quando eu congreguei lá por 3 ou 4 anos aproximadamente, no período do pastor Sóstenes, e ele me convidou para ser líder no ministério chamado Adoração Profética, com gente muito boa, muito capaz. Você fez parte com a gente, Priscila, Felipe, várias pessoas, Gisele, Fernando também fez parte, a Sara. Então, assim, gente muito boa, Raquel Lopes também, grande cantora. Então, assim, a minha experiência ela é muito na prática. Então, assim, eu aprendi com gente muito boa, convivi com gente muito boa, e pude, em algum momento da minha vida, compartilhar um pouco da minha experiência também com o grupo que eu liderei. Rodrigo, a gente vê que a música é muito importante no ambiente do culto e é um elemento fundamental ali para o desenvolvimento de um culto. A gente consegue, a partir da compreensão que a música ela é importante, distinguir esses elementos, música, louvor e adoração, para sua aplicabilidade no culto? Sem dúvida. Igor, para mim, essa distinção ela é muito clara. Eu não consigo... aliás, eu consigo dizer exatamente o que cada uma delas significa e como que a gente consegue formatar isso para um ambiente eclesiástico. Começando por música. Música é a parte talvez mais técnica,
ela é um veículo pelo qual a gente consegue desenvolver uma mensagem. Quando você estuda música propriamente, quem já teve a oportunidade de estudar música, estudar teoria musical, já deve ter tido a oportunidade de ler um livro muito conhecido de uma autora chamada Maria Luísa de Matos Prioli. Ela diz o seguinte: definição de música. Música é a arte de você expressar sentimentos através de sons. Então a gente está falando de sentimentos, né? de uma sensibilidade da alma, que você vai transformar isso, basicamente, a divisão da música: harmonia, melodia e ritmo. Então você consegue comunicar alegria, você consegue comunicar até melancolia, tristeza, o que quer que seja. Tudo aquilo que é discernido pela alma, você pode transformar em som, né? Então, ritmicamente, melodicamente ou harmonicamente. Isso a gente chama de música propriamente, tá? Ainda dentro da sua pergunta, você falou uma distinção entre música, louvor e adoração. A palavra louvor, tá? Você pode pegar no dicionário comum, o significado é muito simples. Louvar significa elogiar. Então é você tecer elogios, né? Você fazer uma menção honrosa de alguém, dos atributos de alguém, da qualidade de alguém. E é evidente que, como a gente está falando de música para um ambiente cultico, todo louvor, né, ele deve ser destinado para Jesus Cristo, para Deus. Né? É Ele que deve ser louvado, é Ele que deve ser elogiado. E isso é um ponto interessante, porque como a gente não está falando de música no seu sentido comum, música no sentido de entretenimento, a gente está falando de música para a igreja, de música cristã, a gente precisa perceber se nessa música tem os verdadeiros elementos poéticos louvam ao nosso Senhor. Né? Porque o que mais tem por aí é música antropocêntrica, louvando ao homem, louvando as qualidades do homem, ou até pior, Igor. Eu tenho notado que tem muitas canções, e aqui eu peço perdão e licença para não ter que ficar dando muitos exemplos, né? Para não gerar qualquer tipo de polêmica, mas eu sinto que muitos compositores eles têm buscado louvar a um Deus que tem características humanas. O que parece que ou o homem louva a si mesmo nas canções, ou embora diga que ele está louvando a Deus, o que ele quer ver o que ele quer encontrar é a si mesmo no Deus que ele está adorando. Ou seja, parece que tem muitos compositores que querem adorar a um Deus que é a imagem e semelhança do homem. É uma espécie de inversão criacional. Completamente. Onde Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, o homem cria um Deus à sua imagem e semelhança. Exatamente. Ou no caso, Deus ele é um garçom, alguém que ele existe para poder cumprir os meus desejos, para poder, me abençoar, para me satisfazer. Ou então esse Deus, na verdade, é somente a representação daquele que eu sou. Então, assim, parece que quando você nota esse movimento mais novo da música cristã, o que está posto é isso, tá? Então, assim, é um louvor completamente inadequado para culto. É elogio? É no sentido estrito da palavra. Existe um elogio acontecendo. Mas a quem? Em que sentido? Aquele elogio que é feito corresponde ao verdadeiro caráter, à verdadeira identidade de Deus? Ou aquilo se assemelha muito mais a quem está ofertando aquele louvor? Até porque um elogio bem feito parte de alguém que conhece aquele a quem elogia, né? Exatamente. Se você não conhece o seu caráter, os seus atributos, a pessoa a quem você está elogiando, fica um pouco difícil dizer que esse elogio é sincero e verdadeiro. Exatamente. Eu não vou esquecer da última parte, não, mas a gente tem o outro elemento ainda, que é a adoração, mas a gente ainda vai batendo papo e vai esclarecendo esses elementos. Agora, dentro dessa distinção que todos os elementos têm, a gente encontra um que é mais importante, ou um que seja menos importante, ou o equilíbrio entre esses é importante? Não, o equilíbrio ele é sempre primordial. Precisa haver equilíbrio entre música, uma boa música, uma música bem feita, ao louvor e à adoração. Talvez os últimos dois itens eles se confundam um pouco. Na verdade, se confundir não, eles se completam, né? A parte de adoração é a parte de louvor. Você sabe já, porque eu expliquei, louvar é você elogiar. Mas e adorar? Eu quero dizer o seguinte, nem sempre quando você louva, propriamente você está adorando. Porque louvar é você reconhecer valor, reconhecer boas características. Adorar, queridos,
na verdade, assim, é uma posição de extrema humildade, de extrema subserviência. É você, além de elogiar e reconhecer valor, reconhecer superioridade, é você saber quem você é diante daquele que você está adorando. E mais, né, é você querer se tornar igual a ele. Afinal de contas, quando a gente se dirige a Deus, a gente se dirige a um Deus santo e que diz o seguinte: sede santos, assim como eu sou santo. Então, a adoração, de certo modo, ela consegue edificar as nossas vidas a ponto de a gente ir se tornando cada vez mais parecido com aquele que nós nos adoramos, com aquele que nós adoramos. Então, assim, no caso, a adoração servindo como instrumento de edificação do homem, nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Essa é que é a verdadeira ideia de adoração. É quase que um trabalhar de Deus para a nossa regeneração, para a nossa purificação. Então, a gente precisa rever a ideia, de repente, de que a música tem que vir primeiro. Já que ela é apenas o veículo, ela é um instrumento, o coração adorador consegue talvez elogiar com mais sinceridade, e a música que esse coração adorador que elogia com sinceridade talvez seja mais plena e frutífera. Ah, sim, mas em matéria de plenitude, a sua adoração tem que ser plena, o louvor tem que ser pleno, mas a música também tem que ser plena. Eu poderia citar para vocês aqui o Salmo 33, que vai dizer no versículo 3, né? Cantai ao Senhor um cântico novo. É novidade de composição, é criatividade. Tocai bem e com júbilo. Faça com destreza, faça com alegria, faça bem feito. Então, em matéria de louvor e adoração e música, tudo tem que ser feito com um extremo zelo. A música tem que ser bem tocada, tem que ser bem cantada. Para você que é participante de um ministério de louvor, de um grupo de louvor, tem que ser muito bem ensaiado. Então, eu penso que aquelas horas de preparo que antecedem a ministração, elas precisam ser horas onde você prepara o seu espírito para poder louvar a Deus e adorar a Deus, e onde você prepara a sua técnica para você poder oferecer algo de qualidade, de né? qualidade, extrema qualidade. Então, a preguiça não se encaixa com quem trabalha o louvor na igreja. Pessoal, tem que estudar, tem que estudar. Procura um bom professor de música, procura um bom professor de canto, ouça coisas muito boas, porque você precisa apurar a sua música. Então, não se esqueça, louvai com um cântico novo, criatividade, tá? Novidade na composição. O nosso Deus é um Deus criativo, sem né? dúvida. Então Ele ama quando nós nos expressamos a Ele em louvor por meio de criatividade. Exato. Uma boa poesia, um bom som, né? Eu acredito que deva ser essa linha de pensamento que devemos levar para dentro da igreja, né? E sem mesmice, né? Sem mesmice, isso é maravilhoso. Ô Rodrigo, tem entrado no meio da música da igreja hoje, tem entrado algumas novas tendências, né? A que tem se disseminado com mais facilidade, o pessoal tem aderido aí, é o chamado worship. É um estilo. E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho aqui com a gente sobre esse estilo, o que você pensa dele? Ele empobrece a adoração, o louvor a Deus? É uma música que empobrece o cântico da igreja? Ou tem alguma vantagem? Ou dá pra gente achar um ponto de equilíbrio entre essas duas perspectivas também? O worship ele é uma novidade musical, né? Aliás, como música, né? Como estilo musical, é um pop, é um rock já muito desenvolvido já há muitos anos na Austrália, na Europa. Então, como música, aquilo que a gente conhece como worship já acontece há muito tempo, né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido ministrações daquela pastora Darlene Zschech, né? Eu esqueci o nome agora do ministério Hillsong, né? O Hillsong ele desenvolve já há muitos anos aquilo que a gente hoje chama de worship, que seria música de adoração. Só que eu penso que quando a gente vai tratar de adoração, a gente não pode dizer que a adoração, que o louvor a Deus, ele está restrito a um estilo musical apenas. Esse que é o problema. O worship ele não tem culpa. O problema é quem classificou o worship como música de adoração e excluiu todas as outras. Porque quem diz que o worship é a música mais adequada para adoração, excluiu o rock, por quê? Excluiu a black music, por quê? Excluiu os ritmos brasileiros, por quê? Excluiu os ritmos africanos, por quê?
Então, assim, parece que o worship está sendo uma tentativa de você meio que padronizar o que seria uma música adequada para culto. E eu sou radicalmente contra isso. Eu não sou contra a presença do worship, eu sou contra a ausência de outros tipos de música. Agora, eu sou músico, Igor. Se eu for falar para você estritamente sobre worship, o que eu penso do estilo? Não é o meu preferido. Certo. Porque eu penso que ele é pobre musicalmente falando. Dentro do elemento da música, dentro então ele é muito pobre. Exatamente. Então o que acontece? E por que eu digo isso? Talvez eu possa até usar um ponto de apoio na Bíblia, tá? Porque quando você vai ver o Davi, né? Vamos pegar aqui a figura de Davi, que era músico, inclusive, e o rei assim mais fantástico da história de Israel. Por que Davi foi o rei que foi, teve o sucesso que teve? Porque simplesmente Davi ele teve a iniciativa de restaurar o culto a Deus durante seu reinado. Então ele vai, busca a arca, traz de volta para Jerusalém, chama os músicos e fala assim, bora instituir uma celebração. Os cultos a Deus agora vão ser uma celebração. Você já viu celebração triste? Com certeza não viu. Não dá. Então, a gente está falando de música para culto, a gente está falando de uma música eminentemente alegre, festiva. Adorar a Deus é uma festa, é um congraçamento, é uma celebração. Quando eu pego as músicas do estilo worship, por acordes, por dinâmica, por velocidade, a harmonia, a melodia da música já me leva para uma situação mais melancólica do que alegre. Então esse, no ponto de vista técnico da música, é o meu problema direto com o worship. É uma música que pode ter uma excelente letra, uma excelente teologia, nem sempre tem, tá? Mas pode até ser que tenha uma excelente letra, uma excelente teologia, mas o corpo ele recebe a melodia, o ritmo, a harmonia de uma maneira diferente que a minha mente pode estar recebendo uma letra. Então pode estar havendo um conflito entre os sentimentos e a razão. Sem dúvida, sem dúvida. Você pode comunicar boa letra, mas essa boa letra não está diretamente adequada para o tipo musical proposto. Entende? E a música, para mim, ela é plena quando a intenção da letra ela encontra um estilo musical que casa com a ideia. Entendi. Então você vai falar de celebração, você precisa ter, por exemplo, acordes em tons maiores, né? Num ritmo adequado, num volume adequado, numa velocidade adequada, que possa realmente gerar aquela alegria baseada na letra que foi composta. Entende? Então, assim, às vezes o worship ele me dá uma sensação de que o que quer ser comunicado não é aquilo que está sendo tocado. Esse é o grande problema. Cria esse conflito, então. Né? Exatamente. Ainda sobre essas novas tendências, quando as músicas novas são compostas e os autores e cantores que apresentam suas canções, onde as igrejas vão utilizar nos cultos, algumas igrejas usam na prática, Rodrigo, de mudar a letra, né? E aí a gente viu um pouquinho, conversou aqui um pouquinho sobre esse novo elemento, esse novo estilo musical que tem invadido a igreja, com as suas perspectivas e possíveis empobrecimentos e enriquecimentos, vendo que não é um problema apenas o estilo musical. Mas quando você pega uma música, e algumas igrejas trabalham a mudança dessa letra, para poder de repente privilegiar a teologia, a doutrina, a gente, de repente, alguns que trabalham com louvor possam pensar que entra em conflito a liberdade poética com o prevalecimento da doutrina. Né? Qual é a relação que existe, liberdade poética e doutrina nesse momento? O Igor, a liberdade poética ela é de uso exclusivo do autor da música. Então, assim, se tem alguém que pode exercer alguma liberdade poética, é o compositor da canção, tá? Agora, nós, né, que trabalhamos no ambiente litúrgico, que a gente precisa escolher músicas adequadas para poder desenvolver na igreja, o bom é que você realmente tome cuidado. Sim. Porque, enfim, a gente não pode exigir que o compositor seja um teólogo, sabe, muito, muito preciso na escolha de cada palavra. O ideal é que isso acontecesse, mas não acontece. E às vezes o compositor mais bem intencionado, ele pode errar.
Comete alguma falha. Ele pode cometer uma falha, usar um termo inadequado, ou às vezes ele está acostumado, né, a fazer as suas leituras num tipo de Bíblia que talvez tenha uma linguagem um pouco mais pobre. Né? Você que conhece várias traduções, várias versões da Bíblia, você sabe que nós temos desde daquelas que são um pouco mais precisas, né, que elas desenvolveram uma tradução ali de um grego mais, sabe, mais consistente, e a gente já tem outras versões de Bíblia que elas são quase coloquiais em algumas colocações, e às vezes um termo pode não corresponder corretamente a uma doutrina. Então, o que é correto? É um ministro de louvor, a pessoa que é sábia diante de Deus e diante das Sagradas Escrituras, ter muito cuidado, revisar letras, revisar aquilo que está sendo dito, para evitar você comunicar uma coisa que seja inadequada do ponto de vista teológico. Entendi. Eu até acho muito interessante que pastores tenham esse cuidado, né? Por mais às vezes que o pastor não seja músico, não seja diretamente envolvido no ministério de música, é falar assim: ô filhão, me traz aqui o teu repertório, vamos ver o que você está cantando, vamos repassar isso aqui, olha, isso aqui fere uma doutrina, isso aqui, olha, vamos mudar, lógico, uma alteração sensível na música, ninguém quer descaracterizar a obra de um autor. Mas um pastor que tem responsabilidade de doutrinar uma igreja, do mesmo jeito que ele prepara o sermão para o culto de domingo à noite, eu penso que ele deve ter a mesma atenção com os louvores também. É verdade, é verdade. Ainda, Rodrigo, a gente siga nessa mesma linha de pensamento, a gente viu que a música fala muito aos sentimentos, enquanto que o louvor sobre o nosso próprio relacionamento com aquele a quem elogiamos, e adoração ao estilo de vida que temos diante daquele a quem adoramos. Sim. Né? Então, a nossa postura é a postura de um adorador, quanto cristão, e a música ela vai falar os sentimentos e deve concordar com esse entendimento que nós temos a respeito de Cristo. É possível que na igreja, por conta dessas inovações, dessa pobreza poética de alguns autores que não são tão familiarizados com a doutrina bíblica, é possível que acabe a igreja, ou até mesmo por alguma infelicidade, um ministério de louvor levando canções que façam pessoas viverem mascaradamente uma adoração sincera, um louvor sincero, porque a música expressa uma coisa que não está de acordo com a doutrina e mescla os sentimentos que estão perturbados por conta do pecado. Igor, conforme eu já falei lá na resposta anterior, a música é um instrumento que ela não somente expressa sentimentos através do som, mas ela também toca sentimentos através do som. Então veja bem, eu penso que por conta do efeito da queda, né, do pecado, né, que a gente acabou recebendo por herança, essa herança maldita, quando eu componho uma música, ou quando eu pego uma canção, que ela tem esse poder de tocar o emocional das pessoas, eu acho que se ela não tocar, além do emocional, tocar também o entendimento, o discernimento da pessoa, você fez um serviço pela metade. Porque nem tudo que toca o meu sentimento pode ter tocado também a minha espiritualidade de fato. Hoje em dia, a gente está vivendo um tempo que as pessoas elas prestam muita atenção na coisa das sensações, né? O que é espiritual? Aquilo que me tocou, as sensações. O arrepio na pele. O arrepio, ó como é que Deus está nesse lugar, aí olha como é que essa música é maravilhosa. A gente sabe que não funciona assim. A gente vive mais pela palavra de Deus do que pelas sensações. Eu penso, Igor, que quando você vê aquele texto de Jesus está crucificado e ele ora, né? Deus meu, por que me desamparaste? Você pensa, Jesus Cristo na cruz sentindo a ausência de Deus. Olha que coisa interessante. Jesus sentiu a ausência de Deus, ele deixou de cumprir a missão dele? Nem um pouco. Nem um pouco, porque Jesus não se baseava em sensações. Aquela aparente ausência de Deus no momento da crucificação não fez Jesus Cristo descer da cruz e não cumprir a sua missão. A gente, se ficar se baseando por sensações, a gente corre o risco de ser inconstante. Então, esse que é o problema. Agora, quando você pega músicas que vivem tocando as sensações e tocando os sentimentos, você já tem o problema de que os seus sentimentos já são afetados pelo pecado. Então, é muito mais fácil que uma música que toque somente sentimento te tire do caminho da sua vocação do que te coloque nele. Agora,
a sensação é um filtro que é inevitável. Agora, você precisa ter uma boa música, uma música bem composta, adequada, bem tocada, que além dos sentimentos te traga alguma novidade no sentido assim, de entendimento. Talvez a palavra mais adequada para isso é confronto. Certo. Eu acho, Igor, que... Eu vejo que o que mais falta em ministrações públicas de louvor são músicas que fazem exposição de pecado, músicas que te confrontam, que te coloquem na parede dizendo assim, ó, sem Deus você não é nada, você carece de misericórdia, você tem que se arrepender dos seus pecados. Igor, me fala onde é que o confronto, ele toca sensibilidade, toca em sentimentos. Não, eu entendo. O confronto toca aqui, cara, sabe? Então, se você não tem um louvor que toca aqui, toca somente, sabe, os seus sentidos, a sua sensibilidade, acaba sendo uma coisa um pouco inócua, tá? Porque isso é um mal inerente à nossa humanidade, tá? Então, assim, o homem, ele tá... você conhece bem as doutrinas reformadas, né? Você, com certeza, já você conhece, né? Como ninguém... a doutrina da depravação total. Sim. E se o homem está totalmente depravado, então você precisa tentar cercar esse homem por todos os lados. Se você vai somente pelo caminho da sensibilidade, dos sentidos, das sensações, você pode estar exercendo um despropósito na sua ministração de louvor. É quase como que comparado, né, a prática da música, o louvor e a adoração na igreja ao próprio sermão. Sim. Se você não tem um cardápio variado, Tem que ter. você não alcança todas as esferas do homem, né? Todas as áreas dos sentidos do homem. Sem dúvida. Então precisamos alcançar o intelecto, precisamos alcançar os sentimentos, precisamos fazer uma união e ajustar essas arestas para que a pessoa possa viver a experiência de uma música, de um louvor e adoração sinceros a Deus. Sem dúvida. E assim, pegando essa questão da variedade que você falou, isso para ambiente de culto, na minha opinião, ele é muito importante. Porque você tem pessoas de origens diferentes, de culturas diferentes, mesmo dentro da mesma igreja, dentro do mesmo país. Então você tem que ter variação na letra, na doutrina. Lógico, você não vai variar a doutrina no sentido de comunicar heresia. Mudá-la, né? Mas você ter, como você disse, Falar de cardápios. outros assuntos. Assuntos, exatamente, mais variados. E também perpassando pelos estilos musicais. Porque, mais uma vez, trazendo aqui o exemplo do worship, o worship ele consegue comunicar alguma coisa para jovens. Agora, se você pega de uma geração para trás, o worship já não comunica tão bem. Sim. Entende? Então, assim, a gente está falando da nação brasileira, que é um país de música muito plural, de música. Só o Nordeste, você vê, você tem forró pé de serra, o coco, o chachado, o shot, né? O maracatu, você tem uma infinidade de maravilhosos ritmos que em culto, eu não sei porque são muito pouco utilizados. Né? Então, e é interessante que parece... quando você vai olhando os tipos de composição, parece que cada estilo musical ele chama um tipo de letra diferente, um estilo de composição diferenciada, né? Os jogos de palavras. O worship também ele tem essa característica de permitir quase que uma letra muito repetitiva e acaba sendo não errada, mas talvez pobre demais, com um vocabulário muito pobre. E a música ela também tem que ser instrutiva. Então, assim, já que a gente está falando de uma música que além dos sentidos toca o intelecto, você tem que ter instrução nessa música. Né? Esse empobrecimento, talvez, com essa pouca poesia, desprivilegie ou crie, talvez, até mesmo dentro do ambiente de culto, não acredito que isso seja em totalidade, mas uma divergência entre o que é ensinado por meio oral e aquilo que é cantado. Sim, sem dúvida. Né? Tem bastante divergência mesmo. Né? Agora, tudo a gente precisa trabalhar com muita prudência, com muito discernimento. Né? Se a gente de fato ama as pessoas que estão nos ouvindo, mais do que o trabalho que a gente está exercendo, a gente começa a encontrar uma medida ideal nas coisas, né? Porque parece que às vezes a gente faz música na igreja mais para agradar quem toca do que para quem deve ouvir a nossa mensagem. Eu já tive essa experiência. Igor, você sabe que se eu for olhar para os ritmos musicais da minha preferência, cara, o meu ouvido musical ele se moldou muito no rock and roll, na black music, mais assim de 10, 15 anos pra cá na MPB, na boa música brasileira. Mas
eu não posso fazer música para mim no culto. Eu faço música para cultuar a Deus e para incentivar os irmãos a adorarem. Né? Porque esse é o grande objetivo, é você levar todas as pessoas e todos os povos a adorarem. Né? Então, isso que é o que deve prevalecer. Então, assim, talvez para você que trabalha em ambiente litúrgico e ministério de louvor e ministração de louvor, no seu coração deve pulsar sempre aquela dúvida, o que a minha igreja gosta de ouvir na questão do estilo musical, o que é mais adequado, que tipo de rádio meus irmãos mais ouvem. A fim de atraí-los, né? Exatamente. A música tem esse poder de atração, né? Ela é sintética, mas ela também é estética. Então, assim, se você consegue fazer uma boa junção disso, aí você começa a gerar alguma interatividade, e música é troca. Você tem que trocar, né? Porque você produz música e você recebe alguma coisa de quem ouve. É lógico que a gente não está falando de alguém que vai dar pra gente algum retorno. A ideia é que esse retorno da boa música no ambiente do culto, ela seja direcionada completamente a Deus. Amém. Esse é o ponto. Rodrigo, super bacana a sua exposição de pensamento. Agora, acredito que o pessoal queira saber também, além do ambiente de culto. A gente falou aqui de música, definimos os elementos do louvor e adoração. A gente falou também sobre o impacto da liberdade poética em relação à doutrina cristã, doutrina bíblica, o elemento musical worship, os seus impactos. Mas a música, se a gente praticá-la de acordo, uma boa música com boa doutrina, que alcance não só o coração, mas o intelecto humano, serve para além do culto também? Sem dúvida. Cabe em outras esferas? Cabe. Boa música sempre cabe em mais de um lugar. Na verdade, eu penso que, até do ponto de vista da missão, uma coisa que a igreja falhou é quando a igreja começou a produzir música somente para os seus próprios ambientes. Para o culto, né? Então, quem ouve a música do crente? O crente. Quem lê o livro do crente? O crente. Sabe? Então a gente criou uma subcultura muito nossa, que a gente ainda comunica muito pouco. Eu acredito que talvez os últimos 10 anos eles tenham sido mais produtivos nesse sentido. Então você começou a ver bandas... Preto no Branco talvez seja o exemplo mais recente de um grupo cristão que conseguiu comunicar boa música para além do ambiente da igreja, tá? Eu não vou entrar no mérito se tudo que o Preto no Branco canta é teologicamente correto, mas eles conseguiram avançar nesse sentido, né? De ter uma proposta de música que saia também do ambiente da igreja e cumpra um propósito missional, que fale do reino de Deus numa linguagem que todo tipo de gente consiga entender. O John Stott ele fala isso, né? Que o evangelho ele precisa ser traduzido para outros tipos de ambiente, né? E o fato de você traduzir o evangelho não significa que você está mudando a composição. Você está somente dando ali uma... A ideia da contextualização, né? Perfeito. Então, assim, eu não sou contra, por exemplo, tem gente que critica muito, funk gospel. Olha, se numa comunidade carente esse é o tipo de música que comunica, né? Que seja feito, né? Se você tem talvez o reggae, talvez, que comunica para um tipo muito específico de gente, de uma cultura muito específica, né? Que seja feito. Salomão do reggae está aí para isso, né? E tem colhido excelentes frutos. Então eu penso que a música ela tem que ser muito, ela tem que ter um propósito para além do culto. A música de culto, a música de adoração a Deus, de louvor a Deus, ela tem que existir. Eu sou do tipo que acredito que existe música adequada para culto, não restringo isso a um estilo musical, mas existem ali alguns elementos que dizem o que é uma música adequada para culto, que não é, mas a música cristã ela não pode ter barreiras, de jeito nenhum. Respeitando sempre, pessoal, é claro que um funk com uma letra sadia, sem provocação de sensualidade, e um reggae sem um cigarrinho, tá bom? Bem tranquilo, respeitando os limites da doutrina cristã sempre. Música cristã é o que a gente está trabalhando. Isso é verdade. Rodrigo, obrigado, cara, por esse momento aqui. Prazer todo meu. Vai voltar em breve aqui pra gente bater mais papo sobre outros assuntos. Amém.
Você que assistiu aí o nosso primeiro vídeo aí, dá o seu like, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a divulgar esse trabalho, nos dá sugestões também, vai ser muito bem-vinda a sua sugestão. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Amém. Playing by the rules, it's never been your game. Everything you do adds fuel to the flame.